Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando agora um minuto jurídico, aquele momento em que apresentamos algumas dicas interessantes do direito jurídicas que nos afetam de uma certa forma no nosso cotidiano, no dia a dia. E por isso o assunto que vamos trazer hoje é sobre venda de veículo. Muitas vezes a pessoa tem um veículo, está registrado como proprietário no Detran e quando ele vende esse veículo, ele precisa de transferir, obviamente. Então nós temos aquele documento conhecido como DUT, no qual ele vai assinar como vendedor, vai reconhecer a firma em cartório e assim há uma exigência também em relação ao comprador. E o comprador, ele tem um prazo para transferir, de acordo com o artigo 123, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é a nossa referência quando se fala em veículo, né? No artigo 123, o comprador, ele é obrigado a emitir um novo certificado de registro de veículo, CRV. Mas aí surge um problema, quando o comprador não providencia, que muitas vezes há custos administrativos, e ele muitas vezes vai usando o veículo e vai deixando para lá. Em compensação, o antigo proprietário continua registrado lá como proprietário. Então surgem multas, penalidades e quem é cobrado é o antigo proprietário. E muitas vezes as pessoas falam, mas não é justo, tem que ficar dependendo do comprador para transferir, com isso eu sou obrigado. Mas o Código de Trânsito, ele dá uma solução para o vendedor não ficar dependendo do comprador, né? Ele dá uma solução no artigo 134. O artigo 134 do Código de Trânsito diz que, não havendo essa providência por parte do comprador, o vendedor, ele deve, né? Pode, mas sugiro que deva, né? No prazo de 60 dias, depois do prazo do comprador, ele deve encaminhar ao Detran uma comunicação. Ele explica tudo corretamente como deve ser feito. E se ele não fizer? Se ele não fizer essa comunicação, ele vai ser penalizado, no sentido de ser solidariamente obrigado a pagar as penalidades que surgirem, mesmo depois da venda. Essas penalidades são as multas, por exemplo, né? São penalidades e as pessoas muitas vezes não sabem disso e começam a receber essa cobrança porque o comprador não providenciou e depois que entrar na justiça. Não há necessidade disso quando a gente cumpre a lei. Existe o artigo 134. O vendedor, ele pode comunicar e ficar tranquilo porque ele não vai ser mais responsabilizado pelas multas do novo proprietário. Existiu até, a título de curiosidade, né, uma discussão se o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade do Veículo, se também o vendedor que não comunicou estaria obrigado, mas isso já houve uma decisão do nosso STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, de onde as decisões servem de parâmetro para os tribunais de todo o país, e surgiu a súmula 585, que fala que, nesse caso, com relação ao IPVA, o vendedor não seria solidariamente responsável porque o IPVA é um tributo estadual e não é uma dívida administrativa do órgão de trânsito. Mas, de qualquer forma, qual é o conselho dado aqui? Cumpramos o artigo 134 quando vendemos o veículo e não teremos dor de cabeça, não é verdade? Então, a paz do Senhor para todos e até o nosso próximo encontro.